3, 2, 1, go. Você está ouvindo Controle 3. Boa noite. Boa noite! Boa noite! É isso, meus amigos. Chegamos. Ai, meu Deus, apertei um... O que é isso? O que tá acontecendo? Eu fui hackeado? Oh, não! Quem que tá... Ô, Chesca, é você que tá fazendo isso, não é verdade? Ah, pelo amor de Deus, gente. Eu falo pra gente não falar de política aqui nesse podcast. E acontecem umas coisas dessas. Eu fico muito triste. Que fica... Preso, porra! Preso meu caralho! Que isso, gente? Que isso? Estou sendo hackeado ao vivo? Estou sendo hackeado pelo PT, gente. Era só eles pediam, eu dava qualquer coisa. Não tinha problema. Eu tinha esquecido uma bateria aqui no quarto. É. Tava tocando Ai. Tá aí, gente. Aconteceu esse pequeno acidente aí. Talvez aí, mas eu não ligo. E acontece aí com todo mundo. Bom, é isso aí. Tamo aí. É 13 mesmo. Não, mais um jogo pra gente poder nesse podcast de games aí. Você chegou aí, tava ouvindo falar, eu vou ouvir uns jogos aí, do nada o cara meteu um Lula na minha cara. Que filho da puta. Mas não é culpa minha, já falei. Acontece, de vez em quando acontece. Talvez até o dia que as eleições acabar ou finalizar, talvez aconteça esse acidente mais vezes, tá? Mas aí é o que acontece. Por exemplo, tem um botão aqui. Se eu aperto, viu? Toda vez que eu aperto esse botão aqui, toca essa música. Todos os botões. Eu acho que eu fui realmente hackeado, tá? Então eu já tô pedindo desculpa aí. E se você não quer ouvir mais isso, vota 13, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais. Bom, é isso. Política, porra, tô nem aí. Eu não tô pagando uma foda. Ai, tô até com dor nas costas agora. Eu fico dando umas risadas aqui. Eu não posso mais dar nessa idade. Eu não sei se já aconteceu com vocês assim. Uhum. Eu inflo o peito e dou risada ao mesmo tempo. Aí as costelas estralam tudo, mano. Caralho. Não, sabe o que acontece? Quando eu dou risada, dói os lados da barriga, mano. Quando eu respiro ar forte, tá ligado? Dói os lados da barriga, mano. É o nosso corpo apodrecendo. A gente travado, mas não faz mais nada, tipo, só não anda. É isso. Faleceu. Aí você vai movimentar esses lados assim que você não movimenta, começa a doer tudo, é foda. Você vai, cai uma moeda no chão, daí você faz assim, ó. Eu deixo. Você mexe assim e começa a cair poeira, tá ligado? Mas eu sempre falo. Tenta pegar com o pé, porque baixar não consigo mais amarrar o cadarço, mano. Tá foda. Eu tô usando botinho. Porque eu não consigo mais. Aqueles coisas que tem só o crepe, né? Exatamente, só vácuo. E vai embora. O velcro, né? Tá ligado? Isso. Aí eu também uso muito coturno. Daí as pessoas, por que usa coturno, gordo? Então você é um malvadão. Não é que o cadarço chega em cima, na canela. Aí eu consigo fazer. É isso aí. Bom, antes de tudo, depois de mais nada, chegamos aqui onde temos mais um programa e eu gostaria de falar aí com essa minha Sinfonia número 5 em Dó menor, abertura 67, conhecida como a Sinfonia do Destino de Ludwig van Beethoven. Sr. Francesco Hernandes, essa nossa usina de merda, de panorama. O senhor está bem? Como é que você tá, meu querido amigo? Cara, daquele jeito, né? Apreensivo. Esperançoso ao mesmo tempo. Mas vamos ver o que acontece, né, cara? E agora eu vou tirar férias aí, vou tirar pelo menos uma semana de férias, mais uma, pelo amor de Deus, cara, tá precisando. E vou ficar uma semaninha aí, já tem feriado, em novembro tem 2 feriados. Mas vamos ver se a gente chega até novembro, né? Mas tá difícil aí. Mas de resto tá tudo certo, cara. Só outro dia, cara, tá estranho, tipo, eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Vocês limpam o umbigo? Que porra é essa, tio?
Eu não tava esperando, o Bico pegou com a guarda baixa. Eu também agora não sei o que responder. Não, mas assim, tipo assim, eu tomo banho, eu limpo. Não, eu não pego, não é um fosso, eu não pego água e jogo lá dentro. Eu uso a pontinha da buchinha, porque tem 2 buchinhas, aquela que a gente esfrega, que é dura pra arrancar o cascão do pé, e a tem mais molinha. Aí eu coloco a pontinha assim, dou um, tá ligado? Uma girada. Cara, eu vou ter que comprar uma dessa, mano, porque, rapaz, uns tempos atrás aí, fui meio cutucar no umbigo, ele tá de boa, sentado. Rapaz, eu tirei um pedaço de frango. Sangue de Jesus. Tava azul o frango, mano. Meu Deus. Falei, cara, vou ter que começar a limpar mais esse umbigo aqui que tá zoado, hein, mano. Você tem que exorcizar o teu umbigo, tio. Mas tirando todos esses pormenores aí, tá tudo certo, cara. Tá certo, é o problema aí de de não ligar mais pro próprio corpo. Quando a gente tá assim, é a idade. Ai, meu Deus. Tá aí. Bom, é isso. Quando a gente chega nesse momento da nossa vida, a gente fica assim mesmo, a gente não liga mais pra nada, não toma banho, esquece dos buracos, fica assim. Mas o que acontece? Quando a gente tá nesses momentos aí, a gente sempre precisa de ajuda. A gente tá precisando de uma força, de um empurrão. Chesco, sabe quem é que pode limpar esse seu umbigo? Ah, os nossos parceiros aí da Ressonância Escalar. Ai, que delícia! Brasil! Olha aí, Ressonância Escalar chegando mais uma vez pronta. Não para limpar um umbigo do Chesco, mas ele pode ajudar vocês em muitas coisas. Se você tá aí pra baixo, você tá falando, eu queria tanto subir na vida, bicho, queria um monte de dinheiro. Porque tem vez assim que eu acordo, né? Porque eu tô dormindo, né? Depois que eu tô dormindo eu acordo, que é uma coisa assim, que acontece bastante. E daí eu falo assim, nossa, eu quero muito dinheiro. Um montão assim, um saco, pumba. Aí eu falo, mas eu não tenho nenhum puto. Eu olho pra minha carteira, é RG, um cartão do Nubank quebrado na ponta, que eu tô tentando segurar pra não pegar no chip, tá ligado? Que é pra ele continuar funcionando. E porque a aproximação já foi pro caralho. E o que mais tem? Cartão do SUS, pra caso eu acabar infartando no meio da rua, as pessoas saberem pra onde pode me levar, pra mim não precisar me fuder aí. E é isso aí, dinheiro, acabou, zerou. Porque esse aqui é o novo Brasil. Estamos tentando melhorar aí. E aí eu falo, porra, eu preciso de uma ajuda, eu preciso dar uma animada. Daí eu falo, ressonância escalar. Não tem outra, na hora me passa a cabeça, eu preciso de uma melhora. Ressonância escalar, chegando aí também para te ajudar. Se me ajuda, também te ajuda, meus amigos. Aí você fala, mas onde é que eu falo com a ressonância? Você chega no seu ressonância. A gente sempre deixa um linkzinho aí de baixo que você linka, pimba, clica nele, aí você chega lá e vê todos os planos do que o seu ressonância pode fazer pra te ajudar. Ah, mas gordo, eu tô sem dinheiro agora. Não tem problema, vai lá, dá uma amostra grátis, um docinho, um beijinho no morango, que você vai ver como isso funciona. E depois que funciona, meu amigo, você não vai mais se preocupar, porque daí pra frente é só lucro, meu amigo. Você não vai querer parar. Ressonância Escalar pronto para te ajudar. É isso aí. Lembre-se, link na descrição. Macaco! É isso. Eu sempre uso os botões que não tem nada a ver com a coisa, mas é porque eu tenho esse problema de sonoplastia. Eu aperto o primeiro botão que eu vejo. Então talvez um dia eu faça um curso aí. Essas plataformas de curso também, que fica toda hora eu entro no podcast, os mesmos cursos. A gente também fala dos seus cursos, me ajuda aí, pô. Tô precisando de dinheiro. Eu tô com fome. Nesse momento eu tô com fome. Queria comer um salgado, não tem dinheiro pra comer um salgado, me ajuda aí. Aliás, agora é a hora da gente levantar um pouco. Da gente levantar um pouco o astral, da gente falar, porque é que daquele jeito. Eu gostaria de falar com o meu Canon em Ré maior, nomeada por Canon in D de Johann Pachmel. O meu maestro Wesley Bruno. Aquele cara que fica balançando o pauzinho no centro de Araçatuba. O senhor está bem? Como é que tá essa sua pessoa? Cara, tá tudo certo. A semana aí passou, né? Trabalhando bastante. Tentando não surtar com esse país. E, cara, tá tudo certo. Eu limpei meu umbigo. Não tinha nada.
Tá tranquilo, cara. Joguei aí o joguinho que eu vou falar hoje, né? E, cara, não tem muito o que falar, não. Tá certo. Tá com o umbigo limpo, tá bom. E... Ah, meu Deus do céu. Ah, cara, o que eu posso fazer? E você, Gordo, como você tá? Você tá bem? Eu sempre fico com vergonha de falar de mim, porque depois de toda essa apresentação que eu faço pra vocês, a única coisa que eu posso falar é que eu sou o quê? Um Marquinho DJ fazendo um sample de guitarra. É o máximo que eu tô chegando aí. E, cara, eu já tô há alguns anos num momento, assim, introspectivo da minha vida, tá ligado? Um momento, assim, que eu tô meio isolado. Meu trabalho corrobora bastante pra que eu possa continuar com esse meu estilo de vida afastado, né, do ser humano, que eu gosto muito. E lá no meu serviço eu fico sentado, assim, olhando as estrelas, a lua, tá ligado? E tudo o que o universo nos oferece. Eu me sinto Neil deGrasse Tyson, tá ligado? Naquele plano verde no fundo que coloca um monte de universo. Eu tô assim, toda noite. E a cada dia eu vejo mais a fauna brasileira se aproximando de mim. Como eu posso explicar isso? Lá tem uns quero-quero, filho da puta, tá ligado? E eles atacam tudo que se move. É sério. Mas como eu tô indo lá toda noite, eles meio que se acostumaram comigo, tá ligado? Então eu tô indo lá, não sei o que, eu passo por eles e tá lá. Mas qualquer coisa, mano, que se mexe, eles atacam. Eles são um robô, tá ligado? Um androide. Mas eles nem ligam mais. Eles são meu alarme. Se alguma coisa tá chegando perto, eles começam. Caralho. Aí E também, cara, tem umas corujas. E elas atacam animal menor, essas coisas assim. E uma delas, cara, ontem. Eu tava lembrando disso ontem, tá ligado? Ela ficou assim, pousou uns 2 metros de distância de mim, tá ligado? Ficou olhando pra minha cara, eu fiquei olhando pra cara dela, assim. E ela continuou, depois virou e continuou vendo o horizonte, e eu também, eu ficando fumando cigarro. Só eu fumando cigarro, a coruja não. E nem se incomodou comigo, ficou lá, tá ligado? E também tem uma outra coisa, tem 2 gatos adultos lá. Sabe aqueles bem arisco, tudo fudido, sem pelo, assim, no topo da cabeça? E antes eles não podiam me ver. Agora, mano, dorme do meu lado, assim, junto comigo no colo. E a única coisa que eu consigo concluir é que eu acredito que eu sou esse Ventura. Tá ligado? Esse é o meu ponto. Eu sou um amigão da conclusão. Eu sou um amigão da natureza, tá ligado? Ela me aceitou como eu aceitei. Então a minha dica de hoje: afaste-se das redes sociais. Já vai fazer 1 ano que eu larguei elas. E agora, tipo, eu virei o Dr. Dolittle, tá ligado? Virei o Radagast de Parapuã. Eu tô assim, eu e os animais. Daqui eu vou virar o Tarzan daqui a pouco. Vou andar de tanguinha. Mas é isso. Bom, acho que esse é o ponto que eu queria passar pra vocês. Lembre-se, salve os animais, eles são bonitinhos. Vou fazer um banner bem grande. Salve os animais, que eles são os bonitinhos. Ô, Gordo, você vai virar vegano, mano? Não, eu como também. Faz parte do processo, né? A cadeia alimentar não pode parar. O ciclo da vida, né? É, o ciclo sem fim que nos guiará. E carne é muito bom, né? Pra caralho, aliás, aquela coruja lá, se ela ficar. Se ela ficar vacilando 1 hora, tá fodida. Mas é isso aí. Ela entende que faz parte de todo esse processo da natureza. Agora gato não consigo, eu acho mais. Aí depende da fome também. Bom, é isso aí. Vamos lá, Hidden Gems. Ei, eu falei o nome do programa. Ah, foda-se. Ô Wesley, qual que a gente vai falar aí? Bom, hoje é o nosso queridíssimo Hidden Gems, né? Acertou, miserável. É isso aí. Depois eu dei a dica antes, né? Eu tô. É velho, é foda, né? Mas tá bom. Vamos de Hidden Gems, vamos falar dos nossos joguinhos. E eu gostaria que esse nosso senhor, o meu queridão aí de Panorama, começasse com o seu jogo falando do que você tem aí pra nos entregar. O que está escondidinho nessa sua cueca? Pode colocar na mesa, por favor, senhor Francisco Hernandes. Caralho. Então, cara, o jogo que eu vim trazer aqui pra esse Hidden Gems, cara, é um jogo que já deu de graça na Epic já. É um jogo chamado Into the Breach, né? Into the Breach chama. Ele é um jogo desenvolvido pela Subset Games, né? E também publicado pela Subset Games, né? E tem também o designer dele, que é o Justin Ma, e o Matthew Davis.
Ele saiu para várias plataformas, né? Ele saiu para Microsoft Windows, macOS, Nintendo Switch, Linux, Stadia, iOS e Android. Ele saiu de 2018 para Windows, né? Até 2022 saiu no Android também. Ele é um jogo de turnos, né? Estratégia de turnos. E ele é um jogo de uma pessoa só, né? Vamos começar então pela história desse jogo, né? A história desse jogo basicamente a humanidade chegou a ter uma certa tecnologia avançada no futuro, onde eles conseguiam voltar no passado. Eles voltam no passado porque lá na frente eles viram que vai dar merda, não tem mais o que fazer. E criaturas chamadas Vec, que são criaturas gigantes que moram embaixo, no centro da Terra, começam a invadir a Terra em busca de território, né? E a gente também já tá num futuro aí que tá toda a Terra coberta já sobre água e só existe algumas pequenas ilhas, né? Onde restaram uma pequena quantidade de pessoas, né? Dentro dessas ilhas. Então, basicamente, são soldados que são mandados para o passado para combater esses Vex, para que eles não se multipliquem mais, não ganhem mais força e destruam a Terra no futuro. Basicamente é isso a história do jogo, né? Vamos falar primeiro, então, agora depois que a gente já falou história, a gente vai falar um pouco sobre o gráfico do jogo. O gráfico do jogo, ele tem um estilo mais desenhado, mais distante, né, do personagem, como um jogo de tática normalmente né? É aquele quadradinho por quadradinho, né? E o jogo, ele é cheio de... Ele tem efeitos de animação, desde tremer a terra, quando tá acontecendo alguns cataclismas na tela, ele treme. E, basicamente, a visão, o campo de visão que a gente tem do jogo é uma câmera fixa. Então a gente não tem aquele jogo estratégia que existe um grande tabuleiro. Tudo resolvido num pequeno quadradinho, às vezes pode ser maior ou menor, mas basicamente eles seguem mais ou menos o mesmo tamanho, então você não tem muita movimentação. Então todos eles têm uma perspectiva meio que isométrica, ou isométrica no caso, né? E você aí tem também os desenhos e as animações dos personagens aplicando os golpes e ataques, que é muito bem feito, cara, muito legal, tudo em arte pixel, né? Como a gente adora, né? Eu adoro arte pixel, acho que é o melhor estilo de arte que existe para jogos, né? Logicamente que hoje em dia a gente tem coisas assim que já superaram isso, né? Mas sempre bom ver jogos que voltam a ter esses gráficos com pixel art, né? E basicamente sobre os gráficos são esses, né? Você vai mover os quadradinhos, aí você vai ter as colorações mostrando onde você pode se mover, onde que não, o vermelho mostrando aonde que você pode atacar. Interessante que tem uma parte visual na questão do jogo, que tipo, quando você vai aplicar um ataque, ele já te mostra várias animações, o que vai acontecer, não animações, mas o que vai acontecer, mostra uma seta para onde vai a direção do personagem quando você atacar ele, enfim. Então o jogo, na questão visual, ele favorece bastante, ajuda bastante na gameplay. E como esse jogo também mostra também algumas informações quando você coloca o mouse em cima, então você pode ter informações de população, sobre o terreno, quando você segura um certo botão do teclado, o Ctrl, ele traz as informações, então é um jogo que consegue ter uma tela limpa, uma HUD limpa, não tão suja, porque ele tem essas questões de você colocar o mouse por cima e pegar as informações. Então ajuda bastante na questão visual do jogo ficar bonita ainda, né? Mesmo que seja só desenhinhos pequenininhos, assim, que existe um nicho pra isso também, que eu gosto bastante dessas é como se fossem miniaturas, né? E ajuda bastante também na explicação de cada coisa que você colocar o mouse por cima vai explicar. No questão de som, cara, é um som bem ambiental, né? Bem de ambiente, assim. Ele vai te trazer algumas características muito fortes. Ele vai também determinar qual que é o round que você tá. Se você tá no round inimigo, se tá no round no seu. E também ajuda bastante na questão dos barulhos e tal. São alguns sons, não existem muitos samples dentro do jogo, mas todos funcionam o jogo não precisa de tanto som assim. Para colocar ali dentro, então ele fica intermediariamente aí no som aí, só com algumas musiquinhas de leve para ter um ambiente tranquilo.
Na questão de controles, cara, basicamente, todo jogo você vai utilizar o mouse, basicamente. Você vai usar o control só para ver as informações, mas a maioria das coisas você consegue fazer com o control. Você tem alguns atalhos que você pode utilizar, a primeira arma, a segunda arma, mas não existe necessidade disso não. Com o mouse você consegue fazer tudo, clicando e onde você vai atacando nos personagens. Acredito que nas outras plataformas deve ser da mesma maneira. É configurável o controle também, tá? E vamos já pular também, já falar da gameplay e já fechar, né? Porque é um jogo bem simples, cara, de tática. Ele é bem simples mesmo, e tanto que as áreas dele são bem pequenas. E o charme desse jogo é o seguinte, ele não é um jogo de tática normal. Ele vai trazer 3 unidades pra você quando você começar a jogar ele. Ele vai trazer um mecha, um tanque e uma artilharia tipo um mortar, sabe? De alta distância. Essas 3 artilharias, esses 3 tipos de mech, ou robôs, ou artilharias, elas trazem uma gameplay totalmente diferente de uma outra. Como o robô, o mecha, sendo um ataque mais próximo, só que quando você ataca o inimigo no soco, você vai arrancar mais life e você vai empurrar um quadrado o inimigo. É muito importante esse negócio de empurrar os inimigos. No segundo, você vai ter um ataque à distância mais fraco, que é o tanque, só que ele também empurra o inimigo. O último, que é uma artilharia de distância, um mortar, eu acho que é que chama, não sei. Ele, cara, ele tem também, ele atira de longe, porém ele atira por cima, então você não vai ter problema de acertar outros prédios, que também eu já vou te explicar como que funciona a questão dos prédios. E você, com o ataque dele, consegue atingir o inimigo e o em volta no arco ali, nos quadrados em volta daquele quadrado que você atacou, ele empurra os inimigos. Por que eu quero explicar a importância do empurrar? O jogo ele não funciona só na mecânica de força, defesa e tal. Todo ataque você vai acertar. A graça desse jogo tá em você desenvolver lógicas de tipo de espaciais, vamos dizer assim. O espaço onde seu ataque vai afetar o inimigo, se ele vai ser empurrado, se ele tá perto de um prédio seu, se ele tá perto de outro inimigo, porque quando você dá um soco com o mecha vai empurrar o inimigo. O inimigo estiver próximo de outro inimigo, vai dar o dano entre os dois inimigos. Então você tem um bônus de ataque. Então existe muita física nesse jogo. O interessante desse jogo é isso. Então você tem muita física nesse jogo. Você empurra, existem os eventos que acontecem nas terras e começa a criar buracos. Você pode empurrar o inimigo pro buraco e tal. É muito divertido nessa questão. Talvez eu não seja tão eficiente explicando como funciona, mas se vocês verem a gameplay, vocês vão entender o que eu tô falando. Então o jogo ele basicamente funciona nessas coisas, né? Você empurra os inimigos e vai ter essa questão de física, né? Onde você empurra. Por quê? Você tem os seus prédios que você tem que proteger. Existem as missões, existem os prédios, existem os recursos, que normalmente é tipo um negócio, um inventário seu, ou uma artilharia sua que você não controla, só controla durante aquela missão. E então, cara, é muito interessante porque quando você tem uma barra lá em cima em cima que é de população, de energia, uma tabela de energia. A cada prédio que cai seu, você perde uma energia. A energia chega no zero, você perde o jogo. Você dá game over, cara. E esse jogo, ele tem um elemento de roguelike. Você perdeu, você começa desde o começo do jogo de novo. Eles falam, vão voltar no tempo de novo e você tem que salvar as ilhas de novo, porque são 4 ilhas. Você vai salvando as ilhas, cada um vai precisando do seu recurso e você vai atrás desses recursos, que é energia, e tem os pontos de honra também, que depois você consegue comprar aprimoramentos. Todos os robôs que você tem aprimoramentos, desde armas e até, tipo, você fica mais forte, você consegue atacar com artilharia sem causar dano em estruturas suas. Então tem várias coisas no jogo que você consegue dar upgrades nesse quesito. Os personagens têm levels, e os personagens também têm atributos específicos. Então você tem uma variedade de personagens para liberar, uma variedade de armas também que você consegue liberar durante a playthrough do jogo.
E também tem. Deixa eu ver o que eu acabei esquecendo de falar. Eu acho que eu falei dos prédios e tal. Na questão dos turnos, que é o mais importante. Eu acho que eu quase gritei aqui. É o mais importante do jogo. Existem 3 turnos que eles se entram em ciclo, né? O primeiro turno, basicamente, é o posicionamento do inimigo. O inimigo vai se posicionar para fazer as ações deles e deixar, tipo, em ataque. Vamos supor que eles escolhem atacar um prédio seu, uma unidade sua, e o outro também resolve atacar um prédio seu. No segundo turno, é uma ação sua de prevenção que esses ataques sejam executados da forma como o inimigo quis. Então, vamos supor, o inimigo está atacando um prédio seu. Você vai do lado para proteger seu prédio, você vai lá e dá um soco. A sua ação é imediata. Então, a única diferença é que o inimigo escolhe o que vai atacar, você escolhe o que vai atacar e o seu ataque é imediato, e depois, no terceiro turno, quando acaba a sua ação, vem a ação do inimigo executando aquela ação deles. Então é muito complicado de explicar, eu acho que eu deixei mais confuso, mas se vocês também verem uma gameplay, vocês vão entender o que eu tô falando. Então é interessante porque você empurra o inimigo para ele não acertar o seu prédio, mas ele acaba acertando a sua unidade do lado. E tipo, então o jogo começa a criar seu charme por causa disso. Porque você tem que ter uma noção, como num quebra-cabeça, de empurrar a peça e saber o espaço que ela vai ocupar, entendeu? E a ação que ele vai ocorrer. E é muito foda, tipo, esse jogo por causa disso, cara. Ele traz essas mecânicas que eu nunca tinha visto em outro jogo de tática. E também ele é foda, cara. Então eu recomendo bastante a jogar Into the Breach aí no nosso Hidden Gems aí. Opa, tava mexendo nas imagens aí. Cheguei. É isso. Botou joguinho de quadradinho, o gordo fica animadinho. Eu gosto. Eu sou chegado. E eu joguei um pouquinho ele, cara. Eu tô lembrando de quando... Eu acho que vai fazer um tempinho que eu joguei. Eu tô lembrando, era um puta jogo foda, cara, com as mecânicas foda. Mano, pra mim o negócio é o seguinte: complicou, eu gosto. Então, falou pra mim. Bom, vamos pra frente. Into the Breach, do Sr. Francesco. Eu gostaria de saber do Sr. Wesley. O que você quer trazer pra gente aí? O que você guarda nessa sua caixinha de segredos? Por favor, nos conte. Bom, vamos lá. Eu vou falar sobre Ruined King, né? Um game feito com a história de League of Legends. Ele é um game desenvolvido pela Airship Syndicate, publicado pela Riot Forge, né? Riot Forge. Ele tem para Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S. Ele foi lançado dia 16 de novembro de 2021, né, ano passado. E ele é um game de RPG clássico de turno, single player. E eu já vou embicar já na história, né, porque ela conta um pouco a história da... Pra quem não conhece, né, eu não vou contar o universo inteiro, porque LoL tem um universo gigantesco, né. Então eu só vou dar uma introdução mais ou menos. Ele se passa ali pelas ilhas... das bênçãos, né, no começo, que depois se transforma em Ilha das Sombras. Ele começa com uma cinemática do rei Viego, levando a sua mulher morta, né, a sua amada, até essa Ilha das Bênçãos, porque lá dizem que tem umas águas curativas, né, que consegue curar doenças e tudo, e ele acha que levando o corpo da sua amada, ele consegue reviver ela com essas águas das bênçãos, né. E ele joga o corpo dela nessa água, e ela realmente volta à vida, só que ela volta como um espectro, e muito revoltada, muito enfurecida, com o egoísmo, né, do Viego, com o jovem rei. E ela acaba pegando a espada dele, né, cravando no Viego, matando ele, e nisso acaba corrompendo toda a ilha, né, a Ilha das Bênçãos, transformando ela na Ilha das Sombras, destruindo tudo. Começa a se envolver em uma névoa negra, e nisso o rei Viego fica preso ali com a sua espada enfincada, né, por enquanto. Aí passa, né, um tempo, né, um bom tempo depois disso,
E a história ela começa em si mesmo em Águas de Sentina, que é uma região ali de Runeterra, né, que é onde é todo o universo de League of Legends, que ela é bem próxima dessas Ilhas das Sombras, e ela é uma terra de piratas, então é meio que uma terra meio que sem lei. E a história mesmo começa com a Sarah Fortune, né, a Miss Fortune, um pouco depois dos eventos dela ter conseguido matar o Gangplank, que tinha matado a mãe dela, enfim, é a história mais do personagem, quem quiser se aprofundar um pouco mais, senão vai ficar muito gigante a história, enfim. Ela começa ali com ela negociando, que ela acabou virando uma, como posso dizer, a manda-chuva ali de Águas de Sentina, porque o Gangplank que ele era o grande líder ali, ela matando ele, ela acaba tomando tudo dele e tentando fazer o seu reino ali, né, e tudo, conversando, tentando convencer outros piratas, enfim. E no meio disso, começa a aparecer a Névoa Negra. Porque de tempos em tempos acontece o que eles chamam de os tormentos, que é quando as névoas da Ilha das Sombras começam a se expandir até chegar em Águas de Sentina, e os espíritos que tem das Ilhas das Sombras ali, elas acabam invadindo essa região ali das Águas de Sentinas. E só que isso acontece de tempos em tempos. Se eu não me engano, é a cada um ano, ou tem um período específico que isso acontece. Só que isso acaba acontecendo fora desse período. E acaba invadindo a mansão, né, da Miss Fortune. Ela tem que lutar com alguns espíritos, e enfim. E ela vê que tem alguma coisa muito errada com isso, né, esse evento. E ela vai atrás da Illaoi, que é a portadora da verdade dos Burus, que é tipo uma tribo, ela é uma tribo nativa das Águas Sentinas, e que tem a sua deusa e tudo, e eles que protegem, quando tem esses eventos, né, com os tormentos, eles que protegem as ilhas para não ter uma merda maior, enfim, a névoa cobrir tudo. E então ela vai atrás da Illaoi para tentar, ela avisa ela, né, o que tá acontecendo, tudo, para descobrir o que tá acontecendo ali, porque esse evento tá acontecendo fora de época, e, enfim, que tem mais alguns mistérios. E, cara, basicamente a história, assim, o começo da história é essa. Depois entra vários outros personagens, por exemplo, o Brown, o próprio Yasuo, o Pyke, a Ahri, quem conhece um pouco de LoL vai entender quem eu tô falando, esses personagens, enfim. E só que é uma coisa mais pra frente, cada um é introduzido de uma forma e vai contando a história deles, enfim. Eu vou pular um pouco essa parte da história, né? A introdução é essa, o jogo começa realmente ali com a Illaoi indo atrás de saber essas respostas do que tá acontecendo. O game, ele é muito, muito parecido com outro game que eu já trouxe aqui, né? Acho que foi no próprio Hidden Gems, que é o Battle Chaser Night War, porque ele é feito pela própria, né, desenvolvedora, então eles pegaram muitos mecanismos desse jogo e introduziram, né, na temática do League of Legends ali, desse jogo. E, como eu disse, ele é basicamente um game de RPG de turno. Os gráficos dele é um 3D mais cartoonizado. Ele consegue remeter muito o ambiente que é descrito ali, né, nas histórias do League of Legends, do universo de Runeterra. Mais nessa parte das ilhas ali, das sombras e de Água Sentina, com bastante piratas, enfim, aquela coisa toda. São várias ilhas, então você consegue no meio do jogo ali transitar entre elas, né? É um mundo semi-aberto, vamos dizer assim, porque você consegue ter uma locomoção até que boa, você consegue ir para um lugar para outro, tem algumas missões secundárias, enfim. Ele não é tão linear nesse sentido, né? Que normalmente os RPGs clássicos assim tem uma linearidade, mas esse jogo ele até tem você consegue fazer bastante coisa em volta. Como eu disse, então o gráfico ele é um 3D mais cartoonizado e tudo, e também tem muita a parte da história dele contada, o enredo é mais nessa coisa também mais de cartoon mesmo, de desenho, de quadrinhos, de HQ, que não tem poucas cinemáticas mesmo. Ele é mais contado com quadrinhos, com a narrativa do que está acontecendo ali. A música dele também é bem ok pra mim, não tem nada de especial, mas ela faz o seu trabalho ali, né? Não atrapalha também, não é nada muito, sabe, colossal assim, muito orquestrado e tal, mas ela é uma música agradável, não atrapalha nada na sua gameplay. Bom, agora já
pulando mais pra parte da gameplay, ele, igual o Battle Chaser, ele tem meio que 2 sistemas, que é um de exploração, que você consegue locar até 3 personagens, se eu não me engano acho que são 6 personagens que você consegue ao decorrer do jogo, mas aí você consegue jogar mesmo com 3, selecionar 3, né, pra batalha, então você consegue também andar com 3 somente, e, cara, você tem o seu mapa ali, né, que você consegue ver onde você tá e tudo, os locais, por exemplo, de compra, de itens, com quem você consegue conversar, enfim. Aí você tem a exploração do jogo, ele é praticamente igual o Battle Chaser, você tem cada campeão, vai ter uma habilidade meio que ativa nessa parte de exploração, que você consegue utilizar até para resolver alguns puzzles, ou antes da batalha, que ele dão alguns debuffs os personagens, porque ele não é aquele RPG que do nada fecha a tela e você começa a batalha. Você vê os inimigos vindo, né? Os próprios inimigos dão ataques, então você pode, por exemplo, desviar para não ter um debuff quando começa a batalha realmente, né, no turno. Você consegue coletar itens, ver missões secundárias, conversar com os NPCs que tem, para saber um pouco mais da história do jogo, enfim. E depois ele tem consegue usar itens ali, né, também, algumas habilidades, enfim. E depois tem a parte da gameplay mesmo, né, bruta, que é o RPG de turno, que nele você vai ter os 3 personagens, né, que você escolhe, vai ter uma barra de linha do tempo, vamos dizer assim, uma barra de ações, que é meio que uma linha de tempo, que cada personagem vai ter o seu, tipo, a sua fotinha ali, né, o iconezinho dele, quem vai ser o próximo a atacar, e você vai ter basicamente 3 tipos de ataques que você consegue conjurar, que vai ser os instantâneos, né, que você usa e você consegue gastar ele na hora. Tem os de rota, que dependendo da habilidade, ele vai jogar o seu personagem, ele vai demorar um pouco pra gastar essa habilidade, ou vai jogar ela mais pra frente, sabe? Vai ter que pular vários personagens, várias ações de personagens até você conseguir gastar ela. E tem também as ultimates, que são as habilidades supremas, né? Que você consegue utilizar elas enchendo uma barra ali de meio que fúria, parece que é um foguinho, é porque não tem o nome específico da barra, mas é tipo um foguinho que você vai enchendo ali, que você consegue gastar essa ultimate. E o legal é que quando você vai utilizar uma habilidade de rota, ele tem meio que 3 rotas. Tem uma que é a rota rápida, uma do meio, né, e uma mais pesada, vamos dizer assim, mais lenta. E isso interfere na sua habilidade. Por exemplo, uma habilidade que é básica, que vai tirar life do inimigo, se você for na rota mais rápida, você gasta ela antes. Então, tipo, seu personagem vai conseguir utilizar ela antes, ou você pode utilizar até 2 habilidades seguidas. Só que ela vai ser um pouco mais fraca. Você vai ter a rota do meio, que vai ser um ataque um pouco mais forte, né, do que essa rota rápida ou fraca. E você vai ter a rota pesada, né, que é mais longa. O seu personagem vai ser jogado na linha ali do tempo, né, um pouco mais atrás, mas só que vai ser um ataque mais poderoso. Então ele tem toda essa mecânica de escolhas e habilidades e até combos com os personagens que você utiliza ali, né? De debuffs. Cara, e tem várias habilidades. E é tudo muito temático. Quem joga League of Legends vai ver as habilidades ali dos campeões mesmo. Depois você vai ter a parte ali do menu, que aí você tem os equipamentos. Você consegue utilizar equipamentos, colocar acessórios ou armas ou armaduras. Você vai ter as habilidades que ele é basicamente igual o Battle Chaser. Você vai ter as suas habilidades, né, cada uma que você vai usar na rota instantânea, e você consegue, upando de nível, você vai ganhando pontos de habilidade, que aí você consegue melhorar essas habilidades. Só que ele vai ter, por exemplo, A e B, e aí você, selecionando um, você não consegue selecionar o outro. Entendeu? Então você vai ter que ler e escolher o que é melhor pro seu estilo de jogo. E aí ele tem também níveis nessas habilidades. Por exemplo, nível 1 você tem o A e o B. Nível 2, A e B. Aí você escolhe, por exemplo, no nível 1 eu escolhi o A, então eu não vou utilizar o B. Aí no nível 2 eu escolhi o B, que ela faz um outro buff, enfim. E você também consegue realocar essas habilidades. Então, tipo, não é porque você escolheu ali, naquele momento, que você não vai mais poder trocar. Você pode sim trocar mais pra frente, mas é mais pelo estilo de jogo seu, né? O que o buff vai dar, enfim. Você vai ter também a parte de runas,
que são também buffs que você consegue passando de nível, ou até coletando informações tem umas mini missões ali que você coleta informações e vai aumentando um XP e você consegue essas runas. Elas basicamente te dão buff também, tipo porcentagem de crítico, aumenta a vida, ataque, enfim. Cara, aí basicamente o jogo é esse, você vai... É um RPG de turno bem interessante, bem legal. Você vai ter depois as informações sobre o... cara, é a informação sobre o personagem no menu, enfim. Toda vez que você para pra meio que descansar, é legal que tem uma opção de ter ouvir a conversa entre os personagens, eles interagem, sabe, um contando a história pro outro, né, que eles não se conhecem, aí você conhece um pouco mais sobre a história do LoL, daquele universo, enfim. O game é totalmente dublado, se você quiser essa opção, e a dublagem é original dos personagens do jogo original, né, do League of Legends, então é uma dublagem muito boa. A dublagem mesmo vem mais pra parte da história principal, a secundária fica mais em balões, enfim. Mas, cara, basicamente é isso. É um jogo bem interessante, eu quis trazer ele porque eu já trouxe meio que o seu... Eu até brinquei, o jogo original, que esse é meio que o mod de verdade é meio que um mod, né, do Battle Chaser, porque o jogo é muito parecido, ele é, tipo, pouca coisa muda de um pro outro na mecânica de jogo, enfim. Mas eu quis trazer porque ele é um jogo bem interessante, ele é bem legal, é um universo que eu gosto bastante, tipo, da história do LoL, enfim. E, cara, é isso. Tá aí. Vocês viram, eu não posso dar 1 minuto de liberdade, os caras já me vêm com LOL, bicho. Tá louco. Os caras... Não, mas eu... Ruined King eu joguei. Joguei um bom tanto até. E eu gostei. Eu gostei pra caralho. Afinal, eu já até falei aqui nesse podcast. É LOL, mas é offline. Isso é só vantagem. Porque o problema do League of Legends é ser online. Você tem que interagir com aquele monte de gente filha da puta. Agora, quando você não tem que interagir com essas pessoas e você vê a história do LoL, melhor coisa, cara. Melhor coisa. Aliás, fica aí minha dica, fuja do LoL. Vai pro Ruined King. Eles vão ter bastante coisa pra jogar. Vai pro... Rapaziadinha, o jovem tá jogando Valorant? Vai pro Valorant. LoL acabou, gente. Acabou, morreu. Tô brincando, LoL. Os caras ganham mais dinheiro que eu. Os caras ganham por minuto. É isso aí. Bom, deixa eu trazer meu jogo aqui. E... Gordo, que você trouxe? Eu trouxe para vocês, meus queridos amiguinhos, Knights of the Round. Eu trouxe... Porque eu sou o cara da espadinha, né? Eu sou o cara da espadinha. E tem esses negocinho, tudo. E cara... O jogo... A developer foi a Capcom. A publisher, a Capcom. É tudo da Capcom. As plataformas é o Arcade, tem o Super NES, tem o CPS, né? Que é o CPS Changer, ou os negócios de outra placa, eu sei lá. Se foda. Eu sei que eu vou falar que tem uma maquininha. Então é isso aí que é o importante. Ele foi lançado dia 27 de novembro de 1991 nos Estados Unidos e depois, dia 7 de janeiro de 1992, no Japão. Lembrando de uma coisa, ele apareceu na revista Famitsu falando que ele foi, durante algum tempo, o jogo de arcade mais jogado no Japão. Ele passou sim o Street Fighter 2, tá? Jogaram pra caralho, os japoneses tudo gostaram, as espadas, tudo muito bom. Gênero beat'em up. Tá escrito hack slash aqui, mas não. É beat'em up. Só porque tem espada e o cara corta as pessoas hack and slash? Não é assim que funciona o negócio. Então fica aí no beat'em up, tá batendo. Faz de conta que a espada não está afiada. Modo single player, tá? Você pode chegar a 3 pessoas jogando, porque tem 3 personagens. Na de Super Nintendo você tem 2 players, tá? E ele foi programado para o CP System 1, tá? CPS 1 aí. Plaquinha da modéstia para os arcades aí, meu amigo. Você vai lá no boteco do seu João jogar. Normalmente tem The King of Fighters, essas coisas. Eu nunca vi um com Knights of the Round, mas eu joguei. Eu já cheguei a jogar. Muito bom, inclusive. Bom, história. Seguinte, galera. Jogo de arcade não tem história, tá ligado? Eles botam as letras assim na hora que ninguém colocou a ficha ainda, daí que eu deixo uns negócios rolando. Mas basicamente é o seguinte. A gente vai ter Arthur,
que foi treinado para ser um grandioso cavaleiro, e foi ele que foi capaz de te retirar a lendária espada Excalibur da rocha. Após sua retirada, Arthur se dá conta que seu destino é se tornar o primeiro rei dos bretões. Merlin então mandou Arthur e seus 2 melhores cavaleiros e amigos, Lancelot e Percival, para derrotar o rei do mal Garibald e ir em busca do Santo Graal e unir novamente a Bretanha. É isso aí, a história é isso aí, e isso nem é a história, tá? Porque isso em qualquer livro que vai mostrar a lenda da Bruxa do Lago, vai ser mais ou menos isso aí, tá? Mas é isso aí, em Inglaterra, o rei Arthur, ele quer bater nas pessoas. Não é bem assim a história, mas tudo bem. Gráficos. Vamos falar de gráficos, vamos falar do que a gente vê, vamos falar do que a gente olha, os nossos olhinhos. Knights of the Round, ele traz, sinceramente, o pico do que a placa CPS1 pode trazer. Não sou eu que estou falando, eu ouvi na revista Famitsu. E o jogo é elogiado por isso, tá ligado? Ele é realmente muito detalhado e com uma pixel art firme. E tudo ali é muito inspirado. Isso aí é eu que tô falando, inspirado em D&D, tá? Eu vejo muito quando você bate o olho em D&D. Por que você fala? Ah, porque D&D, qualquer coisa tem espada. Não. Mas a armadura, a arma, a construção vai muito mais pro RPG do que para retratar o mundo real. Lembra que a gente tá falando de uma lenda inglesa, que eles poderiam tentar fazer o mais realista possível, mas eles estão retratando um mundo de fantasia, praticamente sem fantasia, tirando as magias e essas coisas. E isso é muito mais convidativo pro jogador, eu acho que é muito acertado você utilizar esse tipo de coisa. E só que exatamente os elementos de RPG que vão deixar a tela um bocado poluída, tá? E isso às vezes vai confundir quem não tem muita familiaridade com esse tipo de jogo. Mas a gente tem que lembrar de um negócio, tá? Ele foi feito para aquela época. É que nem celular, tá ligado? Há 15 anos atrás, quanto mais chamativo e cheio de frufru, melhor. Hoje tudo é mais neutro e limpo. Então tudo depende do que você gosta mesmo. E se você é um velho pai, assim, que nem eu, né? E eu gosto dessas coisas. Tem bastante coisa, assim. Eu fico pirado. Olha quanta coisinha. E é bem legal. Os sons e os efeitos sonoros. A gente tem. Uma coisa vai ficar mais por caráter de curiosidade, tá? Os sons da placa utilizados, programados no CPS1, eles são todos jogos, eles são estourados. Todos. Normalmente, cara, você não vai sentir isso em um emulador, porque ele é regulado para você não ter essa sensação. Mas isso vai se dever ao fato dele ser construído para arcade. E ele tem que ficar no meio das lojas, tá ligado? E ele tem que ficar com o som no talo para chamar a atenção de quem passa na frente. E quem joga não perdeu o foco do jogo, tá ligado? E isso acontece para todos os jogos. Mas o interessante aqui não é isso. E sim o fato de que nos 2 cenários a música e os efeitos sonoros funcionam. A música é animadaça, tá ligado? Pra você meter o ferro na boneca em todo mundo. Então você vai ter... Tá ligado? Que, mais ou menos do que eu tô falando. Você vai estar ali, o pau tá comendo e tá todo mundo gritando, espada. Beat 'em up tinha muito disso. E o Knights of the Round, ele não fica pra trás, tá ligado? Ele realmente, ele funciona. Funciona todas as musiquinhas. Vai ter muitas que você vai achar muito estranho, tá? Música de arcade, por causa do som. Mas é por causa disso aí que eu tô falando. Ele foi feito pra ser estouradão, tá ligado? É como quando você tá programando música, você joga ele mais 3. É mais ou menos isso. Controle, eu não preciso nem sofrer muito, você vai ter direcional. Isso eu tô falando do arcade, porque eu tô tentando focar mais no CPS1. Direcional, pra cima, pra baixo, esquerda e direita. Botão A e botão B. Todas as outras coisas que você vai fazer vai ser uma combinação de coisas aí que não tem muitas, eu vou colocar ali um pouco na gameplay. Por quê? Porque a gameplay, a gente tem a velha forma dos beat 'em up da Capcom, que ele já é conhecido, por exemplo, o Final Fight, tá ligado? Quanto a isso, não é nenhuma surpresa, vai pra frente e bate em todo mundo. Knights of the Round, ele tem 7 fases, cada uma com um chefe e um monte de gente pra você bater à vontade. Você tem como personagem uma mecânica interessante aqui, que é a mecânica de bloquear. Depois, com o tempo, a gente chama de parry, essas coisas, mas é bloquear. Cujo você vai ter que pressionar o botão de ataque, então direcionar no momento que o oponente vai atacar.
Assim você vai ter alguns segundos de invencibilidade que vão ser extremamente úteis para você ter o avanço necessário no jogo sem ficar morrendo muito. Porém tem uma desvantagem, se você usar esse comando não bem feito, logo após de não ter sido atacado, você cansa o seu personagem. Você vai ficar completamente vulnerável a qualquer ataque quando você utiliza isso. Você também pode dar um rolê de cavalo e dar coice nos inimigos, que é sempre muito bom. É gameplay de luta de rua, gente. Então é isso aí mais ou menos que vocês vão ter. Vai ter os elementos de RPG onde você vai ter uma progressão de personagem. Ele vai ficando fortinho. Tem algumas versões do arcade onde vai ter diferença do japonês dos Estados Unidos. Alguns não vai ter uma progressão total. Só vai ter a escolha de magiazinha que fica rodando. Outros vai ter uma progressão. Vai ter essas mudanças, tá? Então se você vai ver uma versão que não vai ser condizer muito com o que o outro amiguinho tá pensando. Os dois vão conversar e não vai ser a mesma. Tudo vai depender de qual que você pegar. Mas na base é isso, tá ligado? Você vai ter os elementozinhos, cada um vai ter sua magiazinha e essas coisas assim, tá? E finalizando para não ficar maçante também, porque senão eu vou ficar estendendo. Mecânica de beat'em up, né, cara? E todo mundo já sabe como é que funciona isso. Briguinha de luta, luta de rua. A gente vai ter os 3 personagens jogáveis, tá? A gente vai ter o King Arthur, que é o herói principal, que ele é balanceado em força e velocidade, e manuseia a sua espada, Excalibur. A gente vai ter o Sir Lancelot. Ele é um espadachim que busca um rei para servir. Ele é rápido, porém com menos força. E a gente vai ter o Sir Percival, que é o filho de um ferreiro, um grande guerreiro de coração puro. Ele usa um machado de batalha. Ele é tipo mais forte, porém ele não tem agilidade nenhuma, tá ligado? E vai ser basicamente isso aí, tá? Aí cada um deles vai ter o seu especialzinho, que a gente já sabe, a gente conhece do jogo. E você vai ter os itens, vai ganhar ponto, pipipi, popopó. Eu não vou ficar porque a gente vai falar muito de beat'em up nesse podcast. E eu acredito que todo mundo que está escutando aqui meio que já conhece como isso funciona. Então eu trouxe mais ou menos essa parte. O que eu posso falar para vocês de Knights of the Round é que ele não foi só muito jogado, ele também levantou a placa CPS1. Que ele, cara, difícil você arranjar jogo que vai conseguir mesclar as duas coisas, tá ligado? Muita coisa na tela, em pixel art, com muito movimento, sem você ter o famigerado slowdown. Isso aí é um negócio que na época não se escapava, principalmente no arcade. Você vai falar, mas tem alguns que são muito fluido, alguns que não são, mas Knights of the Round, ele consegue passar tranquilamente quando você tá jogando ele no arcade, cara. Ele é muito limpo. E como ele é comprido para um jogo de arcade, ele tem 7 fases, ou seja, ele quer comer bastante das suas fichas, quer fazer você gastar muito dinheiro nele, e ele é coeso. Outra coisa dos jogos de arcade, a gente sabe, se você é uma pessoa que gosta de jogo de arcade, você deve ter abaixado um emulador chamado MAME, M-A-M-I, que você vai colocar tudo que é jogo pra caralho ali naquele negócio. Vai ter bastante jogo do CPS1. E você vai ver que a maioria dos jogos de arcade tá mais preocupado em arrancar seu dinheiro, mas não te dá uma história coesa, tá ligado? E Knights of the Round também não sofre disso. Ele também vai te dar uma historinha, vai te dar uns cortes, alguma coisa que vai ser interessante para você ter a progressão do jogo. Tanto que ele teve os seus ports, né? Pra poder ter essa continuidade. E esses ports, ele teve um port pro Super Nintendo em 1994, ele foi capado em algumas coisas no jogo, mas ele também continua muito bem, sem problema. Ele continua super divertido pro seu amiguinho pegar o controle e se acabar. Ele também foi pro Capcom Classic Collection para PSP em 2006. Também ele tá no Capcom Classic Collection para PlayStation 2 e Xbox. E existe um bundle lançado pela Capcom que saiu para PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One e Windows, que se eu não me engano foi no começo desse ano, e eu esqueci de escrever, mas tá lá. Bom, é isso aí, Knights of the Round vive até hoje, tá sempre aí, nos clássicos. E vocês têm alguma coisa para falar ou vamos para as notas? Alguma coisa aí dos guerreiros do Rondo? Por mim tá tudo certo. Pau na boneca. Ah, delícia, bora que bora. Para as notas do jogo. Que isso, gente, de novo. Desculpa, meu celular tocou. Ai, meu desgraçado. Jesus. Ai, meu Deus, eu não consigo parar. Eu juro que eu tô tentando parar com esse som. Eu não consigo. O que tá acontecendo? Lula? O que é Lula? Não sei. É 13, porra. 13? É 13?
13 por quê? 13? Então tá bom, tá certo. Falou aqui, ó, o rapaz tentou hackear aqui e parou. Bom, então vamos para as notas, né? Aqui dos nossos jogos. Aqui, e eu gostaria, meus senhores, meus lordes sagrados, aí, vamos começar, senhor Francesco, aqui, dando a nota para o seu próprio jogo, Into the Breach. Sempre lembrando que eu sempre dou a nota para a pessoa começar, porque para ela não ficar triste, porque daí às vezes a pessoa desanima. Daí daí chega o tipo, eu vou dar a nota pro jogo, Two Knights of the Round, tá ligado? Aí o Gordo vai dar eu tenho que dar a nota primeiro pra me desanimar, porque vai que os outros dois espancam o jogo. Daí eu falo, eu nem quero mais fazer esse programa. Então a gente deixa mais ou menos desse jeito, tá? Isso é uma regra de muito tempo. Então, senhor Francesco, gostaria de que você falasse do jogo Entrando na Brecha, por favor. Vamos lá, Entrando na Brecha, cara, é um jogo muito bom, cara. Maravilhoso, eu já falei pra caralho dele. Ele traz uma mecânica aí totalmente diferente dos outros jogos. Ele é viciante pra caramba e você vai ficar puto pra caralho também. Isso é uma coisa boa, cara, porque ele consegue se aprofundar numa gameplay simples, porém que você consegue fazer ela de várias maneiras. E, tipo, quantas vezes eu não consegui, tipo, vou fazer uma jogada assim e acaba me fudendo, cara. E essa questão de você não poder voltar, tipo, uma vez só, morreu, volta desde o começo do jogo, cara, te dá mais adrenalina, cara, jogando o jogo. Então, as escolhas que você tem que fazer são certas, você vai perder coisas, e tudo isso na gameplay faz que o jogo seja maravilhoso, cara. Muito bem, cara. Você joga muito bem ele, você fica puto às vezes, mas é um jogo muito bom, cara. E os outros quesitos de gráfico, som, o gráfico ele é muito bom, o som ele desejar, mas ele tem uma música muito assim, tipo, ele não é lembrável nem nada, mas ela, tipo, te relaxa, mano. Então é um jogo que você senta ali pra relaxar, mas você fica puto, basicamente, no final das contas. Mas a minha nota pra ele vai ser 10, cara, porque eu adorei o jogo é muito bom, tem colecionável, você começa a pegar cor, começa a pegar personagem diferente, é muito foda, cara. 10 para Into the Breach, meu querido senhor Francesco, o homem mais lindo de panoramas. Agora eu gostaria de saber do senhor Wesley, a nota para Into the Breach. Vamos lá. Eu nunca joguei esse jogo, eu tava vendo agora uns vídeos e tudo. Eu já ouvi falar sobre ele, que ele é bem legal, interessante, né? O pessoal elogiando bastante ele. Pelo que eu vi aqui, pelo que o Tisco falou, comentou, me chamou a atenção mais ainda. Vou jogar sim, parece ser um jogo muito interessante. Essa coisa de você conseguir mexer como eu posso falar, no ambiente ali, né, no bioma que tem ali, e não é aquele jogo que, por exemplo, ele é um game tático, mas tem outros objetivos, né, você tem que proteger a cidade, tipo, vai acontecendo as coisas ali em tempo real, de aparecer outros inimigos, pela gameplay que eu vi, né, o gráfico dele é excelente, né, ele é bem minimalista, assim, mas ele entrega aquilo que ele propõe, enfim. Essa parte também da dificuldade dele parece ser interessante, né? Que faz você ficar puto, que você falou, mas ele te dá esse vigor de você querer jogar ele de novo. Cara, eu vou dar um 9,5 pra ele, sem jogar. Então, depois de jogar, quem sabe um 10. Mas por todos esses aspectos que eu vi e o Chesco falou e que eu vi umas gameplays, ele parece ser um jogo excelente, então eu vou dar um 9,5. 9,5 sem jogar do senhor Wesley. Tá aí. Nota para Into the Breach. Cara, é o seguinte, Into the Breach é um jogo que eu comprei muito antes da Epic pensar em entregar ele. Porque eu gostei de ver os vídeos e essas coisas. Eu falei, eu quero jogar isso aí. Eu gosto de tática, eu gosto de rogue, qualquer elemento de roguelite, roguelike. Cara, ele tem tudo ali pra mim, cara. Pra falar assim, o gordinho vai gostar, ele gosta. Não joguei porque eu sou um corno mesmo. E eu compro tanto mais jogo do que eu jogo, mas eu vou jogar, ele está na minha lista, ele não tem nada pra me desagradar, tá? Então eu vou meter um 9,5, tá? Eu cheguei a instalar, só acho que se botar uns negócios no tempo ali, mas eu não considero que eu realmente joguei, tá? Apesar de tudo. Eu vou meter um 9,5, porque eu quero meter 10. Eu quero meter 10, é ótimo, né? 9,5 para o jogo, nota altíssima, já começando com a pica duraça, vermelhona lá pra cima. Tá aí um monte de nota
pica. Vamos falar do Rei Ruinado, do Sr. Wesley. Por favor, Sr. Wesley, você que já tá aí pronto aí com essa boquinha de mel, fale para nós do seu jogo. Beleza, vamos lá. O Rei Ruído, né? O Rei Destruído. É o Rei Cara, Ruinzinho. Rei Ruizinho. Cara, é um game interessante. É um RPG de turno clássico. Você tem o seu nível de exploração ali, a história. Meu, pra mim a história do LoL é uma das... Assim, o universo dele é um dos melhores que tem. Tem uma história riquíssima, ampla pra caramba. Eles pegaram, tipo, só uma fração do que é a história inteira e conseguem mostrar e te entregar tudo aquilo que é descrito na história, enfim, no gráfico. Você vê o carisma dos personagens, as histórias, né, referências de outros personagens, né, de outros campeões. Mas, cara, o game ele é excelente, ele pega um formato que pra mim deu certo, tanto que o outro jogo, né, que é da mesma produtora, o Battle Chaser, eu já trouxe, porque eu gostei, e ele entrega tudo que tem no Battle Chaser de bom, e, cara, introduz essa parte da história do LoL. O gráfico excelente, a história, a dublagem também é muito boa. Cara, eu vou dar um 9 pra ele, porque eu não terminei o jogo, e eu, falar a verdade, eu não joguei tanto. Pode ser que eu joguei acho que uns 40% do jogo. Pode ser que aumente ou diminua a minha nota, pode ser, mas agora, sim, o tanto que eu joguei vai ser um 9. 9! Aí, pro Rei Ruinzinho. O joguinho do League of Legends. Bom, eu vou dar minha nota do Chesco. E é o seguinte. Por que, gordo? Porque eu acho que é importante eu falar uma coisa, porque senão eu acabo esquecendo. E eu sou o velho. Eu acho que a coisa mais importante desse jogo, eu joguei ele é muito interessante, toda a mecânica, conheço tudo. Mas o mais interessante é que ele funciona para as duas coisas. A primeira coisa é, você não precisa ter jogado League of Legends para jogar esse jogo. E a outra, ele não é uma propaganda para você jogar League of Legends. Eles realmente fizeram esse jogo separado. Isso ganhou ponto pra caralho pra mim. Tá ligado? Porque eles poderiam fazer só um jogo só pra auto-chupação de pau, tá ligado? E falar assim, não, League of Legends veio para League of Legends. Termina o jogo, ganha 3 skins no League... Não, eles não fizeram isso. E você nunca jogou, não se preocupa. Você não gosta, não se preocupa. Pode pegar o Ruined King, o Rei Ruinzinho, que ele é um puta de um jogo. Eu vou dar 9,5. Eu vou dar mais ainda que o homem que trouxe. 9,5 pro Rei Ruinzinho. Hoje eu tô um neném. Eu tô dando só notas altas. Eu sou um homem da bondade. E eu vou praticar toda essa bondade mandando para o senhor Francesco. Por favor, senhor Francesco, fale do Rei Arruinadão. Cara, olhando aqui a gameplay e escutando tudo que o Wesley falou, o jogo é, cara, bem competente naquilo que ele quer entregar, né? É um jogo com um gráfico muito bonito. Ele tem os elementos de JRPG, né? RPG japonês, né? Onde você vai evoluindo os personagens e tal. E o mais interessante, tipo, pra esse tipo de jogo é a história. E, tipo, como o Wesley já falou, a história de LoL eu não conheço, mas é bem riquíssima e tem muita coisa a acrescentar. Então aí deve contar uma parte da história, né? Desses personagens aí que a gente vê aqui, o que o Wesley meio que comentou, né? Na verdade, mais é que eu vi aqui, não sei se ele comentou dos personagens, mas deve ter comentado. Ah, não, ele comentou sim, verdade. Lembrei agora. Enfim, mas o jogo é muito bom, cara, bem competente naquilo que ele promete, sabe? E, tipo, eu gostei bastante da gameplay, ela não... você consegue acelerar as coisas, às vezes, quando você tá de saco cheio, só quer upar. E esses jogos é interessante por causa disso, né? O elemento de RPG, de você ver seus personagens ficando mais fortes, e você colocando os atributos neles, né, de habilidade. Parece que é bem personalizável essa questão também. E também ele tem aquele negócio de jogo de PlayStation, cara. Aqueles RPG de você, tipo, ter uns puzzles no meio dos mapas, cara, e você consegue fazer esses puzzles pra abrir novas portas e tal, e pegar baús secretos. É interessante isso daí também. É legal, acrescenta outra questão dentro do jogo. E é isso, cara. A minha nota é 9 pra ele também, porque eu nunca joguei, mas é um jogo muito interessante. 9. Tá aí, ó. Minha referência ao Hamster. Ai, meu Deus. Tô faltando piada no meu repertório mesmo. Eu tenho que começar a melhorar. Peço perdão aí aos ouvintes. Bom, vamos falar dos Guerreiros do Redondo.
Knights of Round tá aí, chegando para vocês, e eu vou falar o que eu acho. Cara, eu sempre tento... Eu sou um cara que jogou muito beat'em up também. Chesco jogou mais que eu, umas 3 vezes mais. Mas eu também já joguei muito beat'em up pra caralho. Joguei nas épocas de arcade, joguei nos mame da vida, me acabei, só felicidade. E Knights of the Round sempre foi um daqueles top 3 pra mim, tá ligado? Knights of the Round, porque ele já tem uma temática que eu gosto, ele é muito competente no que ele faz, e tudo mais o que eu falei, e mais o que eu acabei não falando, tá? Porque realmente é completamente desnecessário. Talvez um dia a gente faça, eu quero fazer um podcast falando só de, por exemplo, só beat'em ups, só shmups, só jogos de luta, pra gente fazer esses negócios. Talvez um dia, depende quem vence aí a eleição. Bom, é isso aí. E eu não vou ficar me estendendo, jogando paninho por cima, nem alisando. Pra mim, eu vou dar nota 9 pro jogo. Pra mim, eu vou fechar 9 pra ele, porque ele é realmente ele não só o fator diversão. Normalmente sempre falo, o importante é a diversão. Não só isso, ele funciona, cara. Ele funciona muito bem pra um beat'em up, no meio de vários beat'em ups, na época dos beat'em ups, na era do jogo de luta e bater nas pessoas, enquanto você pegava o troco do pão da sua mãe. Bom, 9 para o meu jogo. Senhor Wesley, qual que é a sua nota para os Cavaleiros do Redondo? Vamos lá, os Cavaleiros do Redondo. Cara, eu joguei muito esse jogo, muito. E é um dos beat'em ups favoritos, tá ligado? Por tudo que ele... o gráfico dele é, cara, muito bom. Essa coisa da progressão, de você ver visualmente o seu personagem evoluindo, né? Conforme você vai passando de nível, né? No decorrer do jogo. Era incrível pra mim aquilo ali. A progressão de dificuldade dele é interessante. Cara, a música... esse jogo ele é muito bom. Eu acho que é um dos meus preferidos, assim, de beat'em up. E eu vou voltar com o coração, cara. Eu vou dar um 10, porque eu adoro esse jogo. Tem 10! Tá aí, ó. Guerreiros do Redondo ganhando um 10 do Sr. Wesley. Sr. Francesco, fecha a conta, mata a boneca paulada, finaliza isso aqui tudo. É com você, dê a sua nota. Vamos lá, cara. Cara, o jogo, que nem vocês falaram aí, já não adianta ficar chovendo molhado. O jogo é maravilhoso, realmente ele é muito bom. É de beat'em up com espada, um gênero ali que meio que ele colocou, falou, não, funciona, tá ligado? O jogo com espada funciona como beat'em up também. E, cara, essa questão dos levels, cara, faz levels, eu acho que é o certo. Dos levels, cara, é muito interessante, cara, porque cada vez que você vai aumentando de level, você vai aumentando, vai melhorando seu personagem, que o Wesley tava falando, cara, e ele vai ficando mais forte. E, cara, é muito interessante toda a questão de... Ele consegue se manter equilibrado. Isso é interessante. Porque você tem outros jogos aí que eles tentam ir mais pro RPG e eles ficam desequilibrados, né? Na questão de gameplay. Esse aqui não, ele consegue ficar equilibrado. Jogo maravilhoso. Não tem muito mais o que falar. É nota 10 também. Tá aí, 10. Só eu rebaixei meu joguinho. Eu sou assim, eu sou uma pessoa de grande humildade. Tá aí, notas... Reined King dando Rei Ruinzinho 9,9,9,5. Into the Breach 10, 9,5,9,5. Knights of the Round 10, 10 e 9. Foi uma grande suruba isso aqui. Um beijando o outro na nuca. E eu não vou nem somar, isso aqui é um programa nota 10. Aí, ó, coloquei. Programa nota 10. Que beleza, eu adorei. Hoje a gente tá só batendo mesmo na goela. Mas eu vou baixar bem o nível no próximo Hidden Gems, porque a gente tá com um nível muito alto. Eu vou trazer umas coisas aí do Arco da Velha, umas coisas tenebrosas, as coisas assim maléficas mesmo. Hein? O Gordo conhece. Rapaz, eu conheço cada coisa aqui, meu amigo. Eu duro que eu peguei o meu jogo sem saber, mano. Eu falei, cara, eu vou pegar esse joguinho aqui que tava de graça. Mano, o jogo é muito bom, mesmo, mano. Muito bom. Aí, é um descobridor dos Sete Mares, hein, meu querido. Francesco, é isso aí. Vamos se despedir aí dos nossos queridos eleitores aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você tá ouvindo a gente. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui e tchau.
Aqui é o Francesco, muito obrigado pela sua audiência. Eu sei que vocês estão cagando pra isso, mas o Brasil conseguiu se classificar no final, mano, do CS. Caralho, aqui no Rio de Janeiro, filha da puta. Imperial, porra. Tá aí, eu tô assim, super interessado nisso. Muito legal. Parabéns. E no LoL tomou tapiaba, tá? Já voltou, já foi embora. Eu adoro ver brasileiro se fudendo no LoL. Eu Que é digo bom. que, tipo, faz muito tempo que eles não ganham nada. Vamos ver se vai, cara. Mas foi foda a luta, cara. Os caras jogando aqui. Isso é doido. Tá aí, só Acabou destruição. Na época que eu assistia, eu lembro do como é que é o rapaz? O... Codizera? Ele mesmo. Ah. Ele não joga mais? O que aconteceu? Ah, Aposentou? ele tá num time, né, que não tá fazendo muita diferença, não. Ah, então ele é ruim. Não, ele não tá mais jogando o que jogava, não. Eu estou fazendo um desafio aí, Coldzera X1, eu e você. Aqui, você não vai durar 2 minutos na mão do pai, o pai joga muito, você é louco. Eita, eu só vou ter que dar uma treinada aqui, porque eu não lembro os botões. Bom, www.controle3.com.br, sitezinho link bacana aqui, eu vou entrar, cacete, esse site aqui, nossa, entumeci só de ver esse site. Aqui que é uma beleza, olha, colorido, todas as cores aqui, é um RGB em forma de tela. Bom, você vai entrar nesse site aqui e você vai ter todos esses episódios. Aqui no momento que eu estou vendo o episódio 140, Tekken 3. Lindo episódio, aliás, uma coisa muito bonita, muito bem feita. Uma ótima produção. Aí. E você fala, mas não quero abrir site, não. Site é coisa de idoso. Não tem problema. Você escolhe. Você aqui é o nosso ouvinte, você é o nosso neném. E você sendo o nosso neném, eu vou te dar várias opções. Essas agregadores de podcast, tá? Você vai ter o Spotify, você vai ter o Deezer, você vai ter o iTunes, você vai ter a Amazon, carequinha, todo bonito ali. Ah, mas eu perdi o celular. Não tem problema. YouTube. Tem coisa mais simples que o YouTube. Eu sei que ele tá vacilando toda hora, aqueles pop-up na tua cara. Por favor, eu imploro, um mês. É só você fingir que você não tá vendo. Entra no controle 3, já sabe. Se amarelo, 3 vermelho, ignora os outros. Vem em nós, vem em mim que eu tô facinho, meu amigo. É isso aí. E você vai estar ouvindo o nosso podcast. Ah, nossa, mas vocês são uns meninos muito trabalhadores. Isso mesmo. E para ser trabalhador, a gente precisa de dinheirinho. É, tchim. A gente precisa, porque a gente tem que pagar domínio, a gente tem que pagar site, a gente tem que se virar aqui pra gente poder ser feliz. A gente precisa do Faz-me Rir. Mas como eu dou dinheiro pros meninos? Fácil. Esquece PayPal, não tem mais esse botão. A gente não usa mais esse tipo de coisa aí. É ultrapassado. A gente só trabalha com Pix agora. Se você quiser ajudar este podcast, que é Podfests, aqui você só vai chegar na chave Pix aqui do nosso querido Controle 3. Qual que é a chave, gordo? controle3oficial@outlook.com. Eu não entendi. controle3oficial@outlook.com. Qualquer dúvida, entra no nosso site www.controle3.com.br. Ah, eu perdi meus dedos. Não se preocupa, tem o QR Code Pix aqui, janelinha, meteu aqui. Pau! Você pode entregar dinheirinho pra gente. Mas gordo, eu não tenho dinheiro. Não tem problema. Isso aqui é o Brasil, meu amigo. O que eu mais ouvi aqui nesses últimos meses é a pessoa falar que não tem dinheiro, e eu estou com todos vocês. Não se preocupe, esse programa é grátis, sempre foi e sempre será. Eu tô, tá ligado? Eu tô muito confiante. Sempre será. Ele sempre vai ser. É 13, pô. Free. É isso aí. Uma boa noite. Eu sou o Gordo, este foi o Controle 3. Tchau, obrigado, meus amigos. Uma estrela. Esses hackers, viu? Tá louco? Você ouviu o Controle 3. Boa noite. Goodbye.